Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. HCTR11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí? Você conhece esse fundo imobiliário? Sabe que ele investe? Quem é a gestora? Segmento de atuação? Você já investe nesse fundo imobiliário? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Continue se inscrevendo no canal e ative o sino. Torne-se membro para nos apoiar. Se você estiver gostando do canal e quiser nos apoiar, clique no botão azul e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai onerar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai ter acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Nós temos um grande objetivo até o final do ano. A gente quer tentar tirar uma certificação CEA. Essa certificação nos torna um profissional do mercado e a gente pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Desde já, muito obrigado. Nós temos dois canais secundários que a gente está tentando monetizar esses canais, a Mudicas e a Mufiagro. O link dos canais vai estar no comentário fixado. Vá lá nesses canais e se inscreva. A gente precisa chegar a 1000 inscritos. Desde já, muito obrigado. Esse fundo imobiliário é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis imobiliários. Ele foi lançado aí no mês 7 de 2019. Ele é um fundo de base 100. Hectare é a gestora, títulos e valores imobiliários, e ele tem uma altíssima liquidez. Ele é negociado em média 6 milhões e 800 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele faz parte do IFIX com mais de 2%, 2,19%, e ele conta ali com mais de 22 milhões de cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado com desconto. Atualmente, seu PVP está em 0,92. Isso indica 8% de desconto. Esse fundo atualmente tem um patrimônio de 2 bilhões 671 milhões e o mercado está aceitando pagar 2 bilhões 464 milhões. Então, esse é um fundo de base 100, cuja cota hoje está valendo 120 e o mercado está aceitando pagar R$ 111 por ele. Tendo maio como referência, esse fundo conta ali com 184 mil cotistas. Nesse próximo slide aqui, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então, atualmente, 111,58. Mínima de 97. Na verdade, ele caiu mais, tá? Do que esses 97 indicados aqui. E máxima de 136. Então, vamos traçar uma linha aqui. Eu vou traçar do 120, apesar dele ser um fundo de base 100. E provavelmente ele não nasceu já valendo 120. Então, o que acontece? Final de 2019, mercado eufórico. Esse fundo tem uma ascensão sendo negociado por vezes a 140, 160, 172 reais. Irracionavelmente, de forma assim, injustificável, o pessoal aceitou pagar um valor muito, muito acima. Se a gente levar por base 120 reais, o máximo aceitável seria ali 132 reais, né? Então, muito acima do que seria um limite aceitável. Rapidamente o fundo cai, começa a ficar a 140, depois a mais ou menos 120, 130 reais. Vem a situação pandêmica em março de 2020 e o fundo atinge ali 92 reais. Nessa queda aqui, ó, de abril ou maio, não lembro agora com exatidão, o fundo ali atinge patamares também de 90 e poucos reais. Apesar de aqui tá dizendo 97,50, no dia chegou a cair até mais. É porque ele deve ter fechado 97,50 no dia. Depois dessa queda grande que ele teve lá na situação pandêmica, o fundo vem numa ascensão, ultrapassa o seu patamar de 120 e novamente fica sendo negociado com muito ágil, por vezes a 140, por vezes a 160, mas ele fica ali mais ou menos 140, 150 reais. Até que, entre março e maio, todo o mercado imobiliário caiu, como eu mostro diretamente nos vídeos. Esse fundo cai ao seu VP e fica lateralizado, com uma pequena recuperação ali. E aí, em abril, como foi dito, abril ou maio, houve aquela polêmica do XBXO, que falaram que esse fundo, sabe? O risco é o mesmo, mas deram a entender que o fundo ia falir. Meu Deus do céu, pior fundo, não sei o quê. Muitos venderam no efeito manada, desesperados. Gente, toda vez que alguém vende um ativo, é porque na outra ponta tem alguém que está comprando um ativo. Então, na minha opinião,
independentemente de a pessoa ter optado por sair do ativo, talvez não fosse assertivo sair da forma como saíram, né? E aí o fundo ficou naquele desespero durante alguns dias, mas depois de um tempo a gente vê essa crescente novamente. E agora, em vista do que ele caiu, ele está muito mais próximo do VP novamente. Nesse slide a gente vê as entregas do fundo. Ele teve 2 entregas boas recentemente, ele estava entregando ali abaixo de 1,50, fez 2 entregas bem gritantes e a última já caiu para 1,50. Agora em julho. E eu acredito que esse fundo vai cair, não só esse, os fundos de papel como um todo devem cair a sua entrega. Acredito que para agosto vai ser um dividendo ainda menor. E aí as pessoas vão ficar totalmente decepcionadas. Por quê? As pessoas acham que o fundo fabrica dinheiro, não sabem de onde que o fundo gera dinheiro. De onde que um fundo de tijolo gera dinheiro? Ora, gera dos aluguéis. Então não tem como ele fazer mágica e brotar dinheiro de onde não é possível. De onde um fundo de papel recebe o dinheiro? Ora, ele é indexado a algum índice. Alguém se comprometeu a pagar uma taxa uma taxa extra mais a inflação do período. Que aí vai ser IPCA, ou vai ser indexada a CDI, ou a IGPM. Então é essa taxa aqui fixa, mais uma variável aqui que vai ser de acordo com a inflação anunciada de cada período. Gente, venhamos e convenhamos, né? As próximas 2 inflações aí acumuladas são baixíssimas frente ao que vinha sendo anteriormente. Então preparem-se para um dividendo menor, seja quais forem os fundos. No relatório gerencial fala um pouco melhor sobre isso. Esse fundo já passou por 12 subscrições. Isso aqui também, para mim, foi algo que contribuiu negativamente para o fundo. Ele anunciou a 13ª subscrição, só que isso aqui está em banho-maria agora. O fundo esqueceu. Deixou quieto, esqueceu que fez esse anúncio aí e tá em stand-by, né? Não falou mais nada e tal, mas eu acho que assim, né? Por enquanto, não compensa pro fundo mexer com subscrição não, senão pode derrubar as cotas do fundo ainda mais. Como eu já havia antecipado, o fundo vinha entregando mais ou menos 1,50, 1,60, 1,40, e aí ele teve essas 2 entregas altas, 1,75, 1,77, e agora voltou para o patamar de 1,50. Pelas reservas que o fundo fez, eu acredito que ele tem potencial de continuar entregando 1,50, 1,40. Eu acho que ele consegue manter esse patamar talvez por 1 ou 2 meses. Mas tomara que a inflação caia, e aí pode ser que esse fundo não se sustente nesse patamar aí de 1,50. Essa última entrega aí do fundo anunciada, dia 7 de julho, 1,50 para pagar no dia 14 de julho. Na época, a cota R$ 114,00 representava um yield de 1,32. Na data que eu gravo o vídeo, aumentou, né, para 1,34 porque a cota recuou um pouco. O fundo vem com yield acumulado de 16,87%, o que é um yield bem considerável na minha humilde opinião. Nesse próximo slide, a gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo, com destaque para o Iridium, que tem ali 2,5% das cotas do fundo, Becri com mais quase 1%, Kizu com 0,5%, BBFO com mais 0,44% e assim por diante. Já nesse próximo slide, a gente já está dentro do relatório gerencial. Eu não costumo ficar lendo muito o relatório, essa parte de comentários do gestor, mas essa primeira parte aqui eu vou ler para a gente se inteirar sobre o que o gestor vem falando a respeito desses inflação e coisas nesse sentido. Então ele fala: no dia 7 de junho, o fundo anunciou um dividend yield de 1,48%, com pagamento de R$ 1,77. Então, após a distribuição, o fundo tem 54 milhões de lucro contábil. Contábil não transitou no caixa. Então, enquanto isso aqui não passar pelo caixa, ele não pode distribuir. Então, tem um bom lucro, mas é lucro acruado. O resultado desse mês foi impactado pela correção monetária e que é explicada pelo IPCA de março. Gente, ó, ele pagou mês passado, né, nesse anúncio de agora. Ele pagou, referente a março, 1,62 e abril, 1,06. Agora, gente, que ele pagou, já não tem mais março. Ele pagou abril e maio. Então, ele pegou ainda uma inflação de 1,06 e a de maio foi inflação de 0,40 e pouco, se eu não me engano. E junho também, aparentemente, vai ser uma inflação baixa de 0,40 e pouco também. Por isso que eu tô dizendo, no próximo mês, não julho agora, para agosto, ele vai pegar essa de 0,40 e pouco e essa agora de junho que foi baixa, tá? Então, se preparem os coraçõezinhos aí, vai ter muita gente chorando, porque tem aqui os caçadores de dividendos. As pessoas que buscam somente dividend yield não entendem de onde que o dinheiro é gerado.
Aí vai achar que o fundo virou... Ah, esse fundo não presta. Olha, o fundo entregou 1,70. Aí agora esse fundo tá entregando... Vamos supor, tá? Que o fundo entregue R$1, 1,20. Nossa, esse fundo não presta não. Ele entregava 1,70, por que agora ele tá entregando 1,20? Escutem o que eu tô falando, depois pode vir aqui me cobrar. Se vai ou não vai acontecer esse tipo de cenário aí. E não é com o HCTR. Todo e qualquer fundo de papel indexado a IPCA vai acontecer redução dos seus dividendos. E se não acontecer no curto prazo, assim, no curtíssimo prazo, depois de 2, 3 meses, o fundo não tem como segurar algo alto que você não está recebendo. Se os fundos não tiverem reserva, isso vai cair. Continuando, todos os ativos pagaram suas obrigações conforme previsto, tá? Adimplente. Somos frequentemente questionados se o CRI, com a razão de fluxo mensal menor do que 100%, significa que a operação está inadimplente. A resposta é que não há relação direta. Nota-se que a razão de fluxo mensal menor que a mínima estabelecida. Aí aqui ele fala, sugerimos a leitura do item razão de fluxo mensal no sumário lá no final do relatório. Na próxima vez eu vou ver se eu lembro de eu trazer isso, ou nos próximos que eu trouxer sobre o Versalhes, ou alguma coisa nesse sentido. Teria que ser sobre a HCTR mesmo. Mas eu vou ver se eu lembro no próximo vídeo de eu trazer aqui essa parte que ele fala lá no finalzinho do relatório sobre isso para vocês, tá? Serve como um indicador antecedente da securitizadora alertar ao cedente a necessidade de aportar recursos no próximo mês para cobrir o desenquadramento. Apenas nos casos, os quais são menos frequentes, dada a obrigação pré-estabelecida nos documentos de CRI, em que o cedente não aporta esse valor, que é valor necessário, é que se utiliza uma parte do fundo de reserva e notifique o cedente para que eles vão lá e reconstruam esse fundo de reserva. Essa parte de compras e vendas eu não vou comentar aqui. Qualquer coisa eu sugiro que vocês pausem um vídeo e leiam essa parte com atenção aí. Finalmente, depois de vários meses, neste mês, o HCHG, que salvo engano, se eu não estiver enganado, é um fundo da própria casa, liberou um dinheirinho aí, 850 mil. É pouco, prende o que esse fundo, assim, tem investido, né? O RBHY, 676 mil, o HREC, 199 mil. Então, liberou dinheiro finalmente aí desse fundo. Virando a página aqui, a gente vê sobre os FIIs que o fundo investe. Novamente, eu sei que é um pouco chato essa leitura, mas como esse é um fundo muito bombardeado, vamos ler o que o gestor fala sobre essas partes de FIIs dele aí, ó. Nas últimas páginas desse relatório, publicamos os links para os relatórios gerenciais mais recentes dos fundos investidos pela Hectare. No Serra Verde, a equipe de gestão comparou os dados de ocupação hoteleira em Gramado em abril de 2022 com abril de 2019. Então, em abril de 2022, agora, o fundo ocupou 60%. Em abril de 2019, quando não tinha a mínima chance de se pensar em situação pandêmica, houve 44% de ocupação. O que o gestor está tentando te dizer é que, nesse cenário nosso, já está melhor do que antes de situação pandêmica. Ponto positivo. Para reforçar o aumento do fluxo turista, que estão falando isso aí, ó. O impacto desse aumento explica a comercialização líquida de 33 milhões nos projetos do fundo em abril, enquanto no mesmo período de 2021 houve situação negativa, principalmente porque estava no ápice da situação pandêmica. Além disso, explicaram o porquê de não distribuir em maio, em linha com as nossas expectativas, visto que o estágio inicial de alguns projetos, como Hidros e na Maré, e também a remarcação de ativos no nível do fundo do SRV e reflexo na carteira dos fundos que investem no Serra Verde, como o caso do HCTR. No XBXO, fundo que investe no shopping Nova Feira da Madrugada, segue o plano de aumentar a ocupação no shopping. A equipe de gestão citou duas principais ações que estão focando: campanha de descontos no valor do aluguel e destratar os comerciantes que não demonstram interesse em seguir na operação. Destratar, gente, isso aqui gera um impacto negativo, né? Porque, entre aspas, contava com a certa receita e não vai ter mais a receita, né? Observando o número de PDVs pagantes, atingiu-se 44% do total de boxes. Gente, por mais que tenha toda a dificuldade que está tendo, 44% dos boxes já estão ocupados. Eu vejo isso de forma muito positiva. E 39% do total de lojas neste mês. Então, boxes e lojas com, na minha opinião, um bom nível de ocupação, né? Eu vejo isso de forma muito positiva. Continuando, ele fala: em relação ao faturamento, o shopping recebeu de aluguel dos PDVs aproximadamente 7 milhões de luvas,
Das lojas, 5,9 milhões e de estacionamento, 247 mil, totalizando 3 milhões. Para uma parcela mensal de juro de CRI de aproximadamente 3 milhões. Ou seja, os vendedores de susto, o pessoal que fica aí questionando. Isso assim, gente. Existe uma terminologia no mundo dos investimentos que se chama de payback. Teoricamente, é com quanto tempo o dinheiro investido retorna. Para um investimento desse, de altíssima monta, de altíssimo padrão, um imóvel desse, igual um shopping, às vezes o payback chega a ser de 5 a 10 anos. Mesmo com pouquíssimo tempo, lógico que não foi da agora que começou a investir, né? Esse investimento não é de hoje, já faz anos que está ocorrendo esse investimento. Mas atualmente mal entrou em operação e teoricamente já está com um bom valor positivo de captado, né? Então 3 milhões, só nesse mês ele conseguiu levantar 13. Então ele tem dinheiro para pagar aí por mais 4 meses para frente, né? Então, na minha opinião, é algo a se monitorar, é algo a ficar acompanhando, mas não é nada de outro mundo, na minha humilde opinião. Além disso, a equipe de marketing e comercial vem trabalhando forte nas ações, como desfiles, feira de livro, festa junina, parcerias com o Banco Brasil, Banco do Povo, Sebrae e esse buzzer que eu não sei o que seria isso. Nesse slide a gente vê as taxas cobradas pelo gestor, 0,21 de administração, 0,99 gestão e mais 10% de performance. E aí aqui para mim sempre vai ser uma crítica. Para mim é algo muito, muito, muito negativo assim, mas é o excesso mesmo. 10% do QCD, 100% do CDI para um fundo de altíssimo risco como esse, pelo amor dos meus filhinhos, né? Isso aqui para mim chega a ser o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Não vejo isso de forma positiva de jeito nenhum. Então vamos ver na prática o que é que isso aqui significa para o fundo aí. Então aqui, ó, em maio, ó, gestão, administração e performance. Gente, 3 milhões e meio de performance. 1 milhão de performance. Ó, de 2.800, 1 milhão foi performance. De 5.700, 3,5 performance. 4 milhões, 1 milhão e 900 performance. Olha o tanto que performance impacta no resultado do fundo. Já pensou se um pouquinho dessa performance voltasse pro cotiça? Gente, diminui a mão aí, né? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Então, eu acho isso aqui, assim, um dos pontos mais negativos do fundo. Isso aqui pra mim é horrível. Mas, vamos ver na prática que apesar disso tudo, de ser ruim, vamos ver se o total tá excedendo os 15%, que eu acho justo pro gestor ficar aí, né? Então, vamos ver na prática. Vamos lá, maio. Essa parte aqui, que é a única que pelo que está sendo revelado, não vai para o bolso gestor, outras despesas, eu vou somar no meio aqui que ela é meio que irrisória. Ponto, vamos lá. Tô reclamando disso, mas pelo menos o gestor é transparente e mostra todas as taxas dele, né? Nesse caso em particular, mesmo se ele não abrisse, não destrinchasse as despesas, quase que tudo iria para o bolso do gestor, então, entre aspas, menos pior, né? Mas o ideal é quando o gestor fala o que realmente vai para o bolso dele. Como isso aqui é irrisório, frente ao total aqui, gente, 5 milhões 577 mil, 26 mil não vai fazer diferença nenhuma no cálculo. Então, olha só, 5,577 vezes 100, dividido por 50, 373. Em maio, as despesas representaram 11%, abaixo dos 15, né? Mas, assim, se ele ameniza um pouquinho essa lapadona aqui, as despesas poderiam ser menores ainda, né? Essa parte do relatório, se você abrir e olhar lá, der um zoom, pode ser que seja bom para vocês, mas eu tive que fazer das tripas coração para conseguir fazer que esse pedacinho aqui ficasse visível. Então o que ele fala lá é sobre essas questões aqui, ó, de fluxo de caixa, o quanto que ele conseguiu, razão de saldo do devedor, essas coisas que estão abaixo do 100 aqui, que eles estavam sendo questionados lá no início do relatório. Eu não vou dar muita atenção aqui nesse ponto, mas um ponto assim que me deixa um pouco decepcionado com o fundo é esse fato de a gestora estar tendo concentração em alguns ativos. Um fundo com esse potencial, um fundo com esse tanto de patrimônio, para mim não era para ter tanta exposição como eles estão tendo em alguns poucos ativos aí. Então isso aqui me chama atenção de forma negativa, né? Então não vou fazer comentários a respeito disso aqui, né? Qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma olhada com atenção aí. Então, só para vocês entenderem, eles têm muitos ativos mesmo, ó, muitos CRIs internos aí. Então tem uma boa diversificação. Só que, inclusive eu nem trouxe dessa vez, mas ele tem uma certa concentraçãozinha nos seus ativos aí. E isso é um pouco negativo na minha opinião, né?
Atualmente, ó, na parte de FIIs, o XBXO está representando 8,6%, o Serra Verde mais 6,8%, HCHG, que eu acho que é da própria casa, finalmente, ó, só 3% do PL, começou a liberar um pouquinho de dividendos, RBHY, HCST, e aí todos os demais são pequenos percentuais que ele possui aí. E o fundo ainda tem mais ou menos 3,6% parado em caixa. Aqui a gente vê atualmente em que o fundo está alocado. Atualmente, 73% do portfólio está em CRIs. FIIs representa ali mais 22,8% e em caixa 3,6%. Um ponto também que me chamou a atenção negativamente, eles andaram diminuindo assim, então se expondo mais a cotas subordinadas. Isso eu não gostei. Então atualmente ele está com 56% das suas cotas, os seus CRIs em cotas sêniores. Ele vai ter ali 29%. Acredito eu, ó, poxa, ele começou a fazer uma coisa boa aqui. Facilmente você bate o olho aqui nessa legenda e sabe o que é cada coisa. Qual desses aqui, ó? Qual cor que é o que aqui? Será que tá claro? Acho que não custa, né, fazer um serviçozinho mais... Olha aqui como é que começa a melhorar aqui na hora de você analisar, né? Então, enfim, né? Acredito eu que esse percentual de 29% aqui seja subordinado. Única, acredito que seja 12%. E mezanino seja esses 3% aí. Então, essa parte dele aumentar essas subordinadas aqui eu não gostei. E hoje a taxa média da carteira, ele vai ter ali, ó, inflação mais 10,3 com duration de 3,2. Esses 2 pontos aí para mim, muito bom. 90% hoje está indexado a IPCA mais 10,3 e ele tem ali 6% a IGPM mais 13, 3% a CDI mais 4 e ainda mais 1% em NPC mais 9. E os seus ativos com maior exposição, e aí esse é o motivo, aqui está o motivo, na minha humilde opinião, por trazer tanto risco para esse fundo. Ó. 19% dos ativos são do setor de multipropriedade, 41% é corporativo, mas aqui também tem risco aqui envolvido. Ele vai ter ali mais 16% em loteamento. Ele tem os shoppings mais 9%, parques temáticos 8%, mixed used 6%. Então, vários e vários ativos aqui são de altíssimo risco. O setor, os segmentos é de altíssimo risco. Então, isso eu vejo como um ponto muito negativo. E eu já andei reclamando aqui, ó, já melhorou aqui. Pode melhorar esse ponto, pode melhorar esse, né? Ficar com gráficos assim. Você bate o olho e não tem a mínima dúvida. Coloca essas tonalidades de verde, mas separa. Coloca esse aqui no meio, já ajudaria 1.000.000% a identificação disso aqui, né? Enfim, a gente vê que o fundo tem hoje posição geográfica em quase todo o país, né? Eu vejo isso de forma bem interessante. Enfim, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HCTR são somente essas informações. Por favor, vá lá nos nossos canais secundários e se inscreva. Ajude-nos a chegar a 1.000 inscritos. Isso é de graça, não custa nada e isso vai nos ajudar imensamente. Nesse vídeo aqui, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí? Você gostou desse fundo imobiliário? Você acha que é um bom fundo para investir? Você teria cotas desse ativo? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para a gente continuar crescendo. E tá gostando do canal e quer nos apoiar, torne-se membro. Custa a partir de 10 centavos por dia. É um valor pequenininho, mas pra gente aqui faz muita diferença. Tornando-se membro, você tem acesso a alguns benefícios ainda em razão disso. Nós temos esse objetivo de tentar tirar a certificação CEA. Se quiser nos ajudar ou quiser fazer uma doação para o canal, faça-nos essa doação, desde já agradeço imensamente aí. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo imobiliário e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.